Bom dia, pessoal do Irene. Bom dia aos alunos aí dos segundos A, B, C e D. Mesmo não sendo professor do segundo A e do segundo D, em conjunto com as professoras, a Bernadette e a Amélia, nós combinamos de passar um único conteúdo. Então, se tiver dúvida, pode procurar os professores das suas respectivas salas, que estaremos aqui para ajudar. Então, agora, para esse segundo bimestre, o conteúdo vai ser matrizes. Então, esse conteúdo ele se encontra na apostila, páginas 6 e 7. Então, eu estou mostrando aqui para vocês as duas primeiras páginas lá com relação a matrizes e vou tentar ajudar vocês o máximo que eu puder. Então, vamos lá. O que são matrizes? Matrizes, na verdade, eles são retirados os valores das tabelas. Então, aqui a apostila, ela deu um exemplo, ela deu uma tabelinha aqui com o nome de algumas pessoas, o peso, a idade e a altura. Aí espero que vocês estejam visualizando o mouse. Então, fazendo a leitura, as matrizes são tabelas de números reais utilizadas em muitos ramos da ciência e da engenharia. Os computadores realizam muitas operações através de matrizes. Aí é o que eu falei. Ele deu um exemplo aqui da tabelinha. Então, aqui, ó, o Paulo pesa 70 quilos, idade 23, altura 1,70. Aí eu tenho o peso, a altura e a idade do José, do João, do Pedro e do Ari. Aí, dando sequência, ele transformou essas informações numa matriz. O que seria a matriz? Ele tira essas informações aqui. Eu vou até fazer um esquema aqui para vocês visualizarem. O que aconteceu? Ele tira essas informações. A matriz, na verdade, ela retira essas informações, que eu estou colocando aqui num retângulo maior, e fica somente os valores, só os números. Então, aqui, ó, o que seria 70, 23 e 1,70? Então, a primeira linha seria a informação do Paulo, a segunda linha, a informação do José, a terceira linha do João, quarta linha do Pedro e a quinta linha do Ari. E o que seriam as colunas? Primeira coluna aqui, o peso, segunda coluna, a idade e a terceira coluna, a altura. Então, o que ele fez? O que a matriz faz? Ele retira as informações e deixa apenas os números. E ela é representada por dois símbolos, ou colchetes ou parênteses. Então, essa é a simbologia, ou colchetes ou parênteses. As informações são as mesmas. A primeira linha do Paulo, segunda linha do José, terceira linha do João, quarta linha do Pedro, quinta linha do Ari. O que representa a primeira coluna? Peso, segunda coluna, idade, terceira, altura. Então, fez a retirada das informações e deixou os números. Então, aqui, ó, nesse exemplo, temos uma matriz de ordem 5 por 3. Então, se atenta nisso, que é muito importante. Eu vou até fazer de colorido aqui. Vou colocar um vermelho para vocês visualizarem. O que seria essa ordem? A ordem é a estrutura da matriz. Então, eu leio assim, 5 por 3. Então, o que significa? 5 linhas e 3 colunas. Então, primeiro tem que ser feito, eu vou até escrever aqui, primeiro tem que ser feito a leitura da coluna, aliás, da coluna não, da linha, perdão, e depois a coluna. É assim que eu faço a visualização, é assim que representa a estrutura da minha matriz. Ela é representada primeiro pela linha, colocando aqui do lado, primeiro linha e segundo coluna. Então, quantas linhas eu tenho aqui? Deixa eu até fazer aqui um esqueminha com a setinha. Quantas linhas eu tenho? 5. Quantas colunas eu tenho? 3. 5 linhas representam as pessoas e 3 colunas representam o peso, a idade e a altura. Aqui está aqui, ó. Bom, dando sequência. Nos livros, vocês vão estar representados da seguinte forma. Aí, esse A aqui significa que é a matriz A. Poderia ser matriz B, poderia ser matriz C, poderia ser matriz D. Então, o livro, aqui nesse caso, ele chamou de matriz A. O que é o A e J? O que é o I? Se atenta no que eu vou escrever agora. Então, dando sequência, se atenta no que é o I, o J, o M e o N. Então, eu já fiz aqui algumas observações, deixa eu passar para vocês. Aqui, ó. O que significa esse I e esse J? O I, ele vai representar a linha, e o J vai representar a coluna. O que é isso representar? Então, eu fiz aqui uma observação no número 18. O 18, ele se encontra onde? Ó? Eu vou escrever a mão livre, tá? Então, o 18, ele é um número na matriz.
o que que ele está representado? Qual é o local que ele vai estar representado? Então, ele vai estar representado aonde na minha matriz? Aqui. Ele vai estar representado aonde na minha matriz? Então, o I vai representar a linha que ele está. Então, o I, ele está em qual linha? Vamos olhar lá a linha. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Então, ele está na quarta linha. E o J, o que que significa o J? O J, então, é a primeira, é a segunda coluna. Então, o número 18 se encontra na segunda coluna. É assim que eu monto a estrutura. Então, o I representa a linha e a coluna que o número se encontra. E o que que é esse MN? Tá fazendo de outra cor aqui. O que que é o MN? É a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Neste caso aqui, eu tenho quantas linhas? 5 linhas. Quantas colunas? 3. Então, a ordem da minha matriz, ela vai ficar assim, ó. 5, até colocando a mão livre aqui. 5 por 3. Desculpa aqui a letra feia, mas é que eu sou canhoto e estou escrevendo com o mouse. Então, o que que significa o 5? 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5 colunas. 1, 2, 3. Então, o M aqui, vou até escrever aqui, o M. O M é igual a 5 linhas e o N é igual a 3 colunas. Essa seria a estrutura da minha matriz. Bom, agora explicando o exercício que a apostila está sugerindo para os alunos fazerem. Então, aqui, ó, agora ele vai fugir um pouquinho do padrão. Lá em cima, ele deu uma matriz construída e você retirou as informações e colocou só os números. Aqui nós temos que montar essa matriz. Então, aqui, ó, se eu pegar o primeiro aqui, fazer o primeiro para vocês. Então, aqui, ó, eu tenho lá uma matriz A de ordem 2 por 3. O que é a ordem 2 por 3? Duas linhas e 3 colunas. Então, aqui, ó, 2 linhas, 3 colunas. Então, o que que significa esse A11, A12 e A13? Então, o 1 é a linha e coluna, linha, segunda coluna, primeira linha, terceira coluna. Agora, o que que é o A21, 22, 23? Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. Então, essa daqui seria a minha matriz genérica, seria a estrutura da matriz que eu vou montar. Mas da onde eu vou tirar esses números? O número não é o A11, A12, A13, os números a gente vai calcular ele agora. Então, é como se fosse um quebra-cabeça. Que quebra-cabeça que é esse? O exercício ele está sugerindo para você montar uma matriz com essa informação aqui, olha. Até mudar a cor aqui, ó. 2i mais 3j. Então, o que que eu vou fazer? No lugar do i, eu vou estar substituindo a linha e a coluna. A linha e a coluna. Então, olha o A11. Então, aqui ó, é o 2 vezes o 1. Por que 1? Porque é a primeira linha. Mais, agora, a coluna, eu tenho que multiplicar aqui, ó. Primeira coluna, 1. Então, como que vai ficar esse número? É só fazer o cálculo matemático. 2 vezes 1, 2, mais 3 vezes 1, 3. Então, qual vai ser o meu A11? 5. Eu continuo para montar agora o A12. Olha aqui o A12. O A1 já foi. Vamos montar o A12. Então, primeira linha, segunda coluna. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 6 com 2, 8. Agora, o terceiro, que é a terceira coluna, primeira linha, terceira coluna. Então, olha lá. Primeira linha e a terceira coluna. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar esses números aqui. Na verdade, não são os números. Eu vou mudar essa estrutura. O A11 vai ficar 5. O A12 vai ficar 8. E o A13 vai ficar 11. Tá aí. Agora, o que que falta calcular? O A21, o A22 e o A23. Então, lá. O A21 continua sendo essa estrutura aqui, hein? Continua sendo essa estrutura. 2i mais 3j. Então, aqui. Agora, eu estou na segunda linha, primeira
coluna. Olha, segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 2, 4. 4 com 3, 7. Aqui, segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 6 com 4, 10. E o último termo agora, o último elemento. Aqui, o A23, segunda linha, terceira coluna. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 4 com 9, 13. Agora eu vou colocar esses elementos lá na minha matriz que eu vou montar. Então, vai ficar 7, o 10 e o 13. Bom, tem que representar ela ou parênteses ou colchetes. Tá aí. Essa seria a minha matriz. Qual é a ordem dela? 2 por 3. Por que é 2 por 3? 2 linhas e 3 colunas. Então, essa é a estrutura do item A. O que eu tenho que fazer no B? É a mesma situação. Só que em vez de somar aqui 2i mais 3j, o que eu tenho que fazer? O i dividido pelo j. E qual é a ordem da minha matriz? Eu vou até colocar aqui do lado, a matriz B. Vou fazer a mão livre para sair rápido, tá? Então, matriz B, qual vai ser a minha matriz B? Deixa eu apagar aqui. Matriz B. Então, ela vai ficar assim, olha, dando sequência aqui. Vai ficar 3 por 3, então ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Ordem 3, 3 por 3. Ordem 3 por 3. Bom, então, para finalizar, o que vocês vão ter que fazer agora? Vocês vão complementar, vocês vão fazer o exercício B, C, D e E. Então, se atentem na ordem. Olha aqui, 3 por 3. O que significa 3 por 3? 3 linhas, 3 colunas. Aqui, 4 linhas, 1 coluna. Aqui, 1 linha, 3 colunas. E aqui, a última, 4 linhas e 3 colunas. Espero que eu tenha ajudado. Acredito que vocês terão dúvidas. Tem bastante vídeo aí na internet, bastante vídeo no YouTube para ajudar vocês. E aí, qualquer coisa, chama o professor, chama a Bernadette, chama o Alexandre, chama a Amélia, cada um com seu respectivo professor, para tirar as dúvidas, tudo bem? Então, segue as próximas atividades, bom estudo e até mais.